Chegou o sábado e sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. E a ideia desse canal, você já sabe, tratar de conteúdo aprofundado e minucioso de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do Habitat 11. Esse que é um fundo que tem mais de 40 mil cotistas, está chegando aí a mais de 700 milhões de reais de PL com uma nova oferta que terminou faz pouquinho tempo e a gente vai falar bastante dela. Vamos falar também da carteira desse fundo e, claro, muito sobre o mindset da gestora, como é que ela trabalha o fundo, como é que ela pensa. Esse que é um FII bem voltado para crédito pulverizado e entrega um resultado excelente, o último rendimento de R$ 1,50. Então, sem mais demora, bora para esse estudo, fica com a gente, deixa o like, deixa o comentário, é muito importante. Iniciando o nosso vídeo sobre o Habitat Recebíveis Pulverizados FII, o Habit 11, administração feita pela Vortex DTVM, gestão feita pela Habitat Capital Partners, segmento e mandato títulos valores mobiliários, mais um fundo de papel segundo a deliberação 62 da Anbima e gestão ativa. Um pouquinho do histórico da Habitat Capital Partners, vocês sabem que nos vídeos sempre prezo por falar quem está por trás do fundo, quem faz realmente a gestão. Esse grupo existe desde 2016, mas a Asset foi criada 2 anos depois, em 2018. O foco deles é exclusivo em fundos imobiliários, mas por enquanto eles têm apenas o Habit 11. Lembrando que havia na casa o HBTT 11, que acabou sendo incorporado pelo próprio Habit 11. Gestão feita pela Camila Almeida, sócia fundadora da Habitat, atuou por 5 anos no JP Morgan no Brasil e fora dele. Foco para o fundo é ser high yield, focado em crédito pulverizado e com lastro e garantia muito robusto. Também prioriza a questão de originação das operações. Quanto ao indexador, a ideia é casar com a operação na ponta. Houve um momento de preferência para a IGPM, mas a produção dessas operações nesse indexador parou, então a gente vai ver que a carteira migrou bastante para IPCA. Interessante que eles vêm trazendo um relatório semestral de monitoramento dos ativos, então isso denota transparência. E ela está sempre em lives, gosto muito disso numa gestão, um gestor sempre presente, dialogando com os cotistas. Política de investimentos do Habitat 11, ele tem uma estratégia core, que é voltada aí exatamente para os CRIs com risco pulverizado, então voltado para loteamento, condomínio fechado, multipropriedade, incorporação vertical basicamente. Tem também uma estratégia tática que é composta aí por CRI com risco concentrado corporativo e também por fundos imobiliários que podem ser aí negociados em ofertas 476 e 400 e que estejam também com desconto no valor patrimonial e potencial ganho de capital. Inclusive, eles fizeram uma alteração recente no regulamento para permitir essa entrada de CRI corporativo num montante aí de 16,5% do PL. A gente vai ver que eles têm também uma estratégia de liquidez, que é voltada aí basicamente para renda fixa e também para fundos imobiliários que têm uma liquidez muito grande, então uma forma melhor de rentabilizar o caixa. Interessante que por regulamento eles têm algumas exigências nas operações, para operações com obrigação do cedente, LTV máximo de 60%, lembrando que LTV significa o total da garantia pelo total da dívida, então quanto menor, melhor. E a razão saldo devedor e razão PMT de no mínimo 110%. Razão saldo devedor, só para relembrar, é o total da operação trazido a valor presente dividido pelo saldo do CRI. E a razão PMT é a divisão entre o fluxo de recursos que entra na operação, dividido também pelo pagamento da PMT, por aquilo que vai ser direcionado para o CRI. E também eles contam aí com alienação de imóveis ou cota da empresa desenvolvedora. Para operações through sale, que são aquelas em que o cedente está fora da jogada, o fundo fica literalmente com a carteira de recebíveis para ele, não tem mais o intermediário, o máximo de LTV é de 80% e tem que ter sempre a BITS ou TVO já emitido e alienação fiduciária do imóvel. E aqui eu trouxe um exemplo de modelagem do Habitat 11 que eles mostraram numa live e isso é muito legal para a gente entender como é que funciona um CRI. A gente vê aqui que é um projeto com 85% de vendas, uma quantidade de 1.000 lotes, o preço do lote é R$ 81 mil, e aí você tem uma parcela de R$ 450, então um fluxo mensal de R$ 382.500 entrando na operação. Para o CRI, foram direcionados aí 15 milhões como custo de obra, então o CRI ficou um pouquinho a mais, é óbvio que você tem que ter uma folga, 16.650.000, são 120 parcelas, 12% ao ano mais IPCA, que daria uma PMT de R$ 233 mil. E aí também as garantias do CRI, o VP da carteira, né, o valor presente dessa carteira já vendida de R$ 32 milhões,
o valor presente do estoque com um desconto de 40%, então isso é interessante, aquela parte da carteira que não foi vendida é trazida ao valor presente com um desconto de 40% como forma aí de mitigar risco. E aí o total de garantias então dá R$ 35.560.000, um LTV de 47%. E aí, como é que é o fluxo mensal? Caso a operação tenha 0% de inadimplência, está entrando então R$ 382.000 no fluxo do projeto, os R$ 233.000 são direcionados lá para o CRI e os R$ 149.000 que sobraram voltam para o cedente da operação. E a gente vê aqui que tem um fluxo mensal de 164%. Caso exista uma inadimplência de 15%, o fluxo do projeto cai para R$ 325.000. Novamente o CRI recebe toda a parcela dele de R$ 233.000 e a SPE só recebe aí R$ 92.000. A gente tem uma razão fluxo mensal, uma razão PMT de 140%. Caso essa inadimplência chegue a níveis muito elevados de 30%, o que aconteceria? Entraria só R$ 268.000 no projeto. E aí, esses R$ 268.000 seriam direcionados para o CRI e a SPE não receberia nada. Por quê? Porque o fluxo mensal chegou a 115% e geralmente nas operações do Habitat eles colocam uma razão mensal de 130%. E aí a gente tem um covenant, a gente tem um trigger do seguinte: embora seja o fluxo do CRI mensal de R$ 233.000, como foi atingido aquele covenant, eles fazem o seguinte: eles absorvem todo o recurso que entrou na operação, mesmo que passe dos R$ 233.000, como forma também de adiantar a amortização. E aí a SPE que acaba arcando e ficando com nada, ok? Então é muito interessante a gente ver esses triggers, esses gatilhos numa modelagem de um fundo imobiliário. Espero que vocês tenham curtido isso aqui. É um conteúdo bem diferenciado, então deixa o like, deixa o comentário, isso é muito importante, é relevante demais pra gente, também muito gratificante. Dados do Habitat 11, IPO dele em agosto de 2019 a R$ 100, pico de cotação R$ 130,80 em 30 de julho de 2021, vale de cotação R$ 79,00 em 23 de março de 2020. Ele já realizou 3 emissões e essa terceira emissão se encerrou agora em 29 de setembro de 2021. Houve a captação aí de R$ 205 milhões. Foi uma oferta bem sucedida com o exercício de lote adicional. Havia bastante expectativa do mercado sobre essa oferta, já que houve demora na alocação dos recursos na oferta anterior, mas o preço era muito atrativo, eram R$ 98,48 mais R$ 3,47 de taxa, frente ao preço do mercado ali, que estava em torno de R$ 110, então tornou muito interessante essa emissão e acabou tendo realmente muito sucesso. Habitat 11 no mercado hoje, patrimônio líquido de R$ 519,5 milhões para um valor de mercado de R$ 611,6 milhões, dá um PVP de 1,18 e essa é uma característica do Habitat, ele sempre negocia com ágio muito grande, é interessante, o mercado precifica muito bem esse fundo. A negociação aí por dia de 2.449 negócios, então bem tranquilo para entrar e sair. Número de cotistas é de 41.253 e ele é 43º no IFIX, uma participação de 0,8% no índice. Nesses 2 anos e 3 meses de existência aí do Habitat 11, ele tem realmente uma rentabilidade excelente. Se a gente juntar aí variação de cota e rendimentos, 47,84%, realmente é um sucesso, comparando o CDI 8,2%, poupança 5,84%, IPCA 15,2% e FIX só 0,61% e o IBOV 1,66%. Então a gente vê que é um fundo vencedor, não à toa o mercado paga e paga mais caro. Taxas e rendimentos, a taxa de administração total de 1,3% do valor de mercado do fundo e a taxa de performance 20% do QCD 100% do CDI. Obviamente, com o CDI subindo cada vez mais, essa taxa não vai ser tão perniciosa assim, porém, ano passado, ano retrasado, ela acabou sendo muito grande, inclusive a gestão em dado momento acabou cedendo ali, acabou deixando de lado o recebimento de performance. Datacom é o último dia útil e a data de pagamento até o 12º dia. O último rendimento do fundo foi de R$ 1,50, deu um dividend yield de 1,33%, muito elevado. No acumulado de 12 meses, R$ 19,05 distribuídos, um dividend yield muito alto também, 16,86%. O rendimento médio desse fundo é excelente, 1,59%. que dá um dividend yield de 1,4%. Highlights do relatório gerencial de outubro de 2021, diga-se de passagem, um relatório muito completo. Iniciando sempre pelo comentário do gestor, a gestora tem buscado manter um spread adequado nas operações. No último pipeline de alocações táticas, tínhamos uma operação taxa IPCA mais 6% e duration 4,5 anos.
e com o movimento que observamos na NTN-B, devido ao aumento da taxa de juros, o spread de crédito da operação ficou muito baixo, por isso optamos por não seguir. No pipeline das operações core, também estamos buscando ajustar as taxas dos novos mandatos para o cenário atual, inclusive buscando operações em CDI. Então aqui, vários dados importantes, né? É aquela questão de abertura das taxas dos títulos públicos. Então, para você estar num crédito privado, você tem que exigir mais taxa, por isso que eles deixaram de lado esse IPCA mais 6% e também por essa escalada do CDI, eles estão buscando aí operações nesse indexador. Nesse mês também tivemos o pré-pagamento do CRI Terma São Pedro Parque Resort no dia 29 de outubro, no valor de 9,98 milhões de reais. Quis aqui só trazer a questão de pré-pagamento, porque tem sido bem comum dentro do portfólio do Habitat 11, e aí eles fazem um adendo. Conforme reportado no relatório semestral de monitoramento de ativos, esse CRI estava com a razão fluxo mensal desenquadrada, que foi aquilo que a gente viu no exemplo de modelagem, mesmo durante o período de carência de 6 meses das tranches que tinham sido integralizadas, sendo que em setembro a razão ficou abaixo de 100%, então uma situação bem crítica. Em fevereiro de 2022 teríamos um desenquadramento ainda maior, caso não houvesse evolução nas vendas. Foi emitido um novo CRI com a primeira tranche de 111 milhões de reais e taxa de 11,5% mais IPCA, estendendo o prazo por 72 meses. O valor total da nova emissão é de 194 milhões de reais. Éramos minoritários neste papel, detendo cerca de 10,6% do ativo, e em junho de 2021 votamos contrariamente à redução da multa de pré-pagamento, pois entendemos que as mudanças propostas iam contra os interesses dos investidores e as alterações necessárias para garantir a saúde da operação poderiam ser feitas sem necessidade de um novo CRI. Com este pré-pagamento, a exposição ao grupo Van Nato caiu para 11,2% do PL em 29 de outubro. Esse é um dado relevante. O Habitat 11 entrou em rota de colisão lá com a securitizadora Fortsec, que é do grupo Hectare, que faz muita operação para esse grupo Van. A gente sabe disso, inclusive é uma crítica que muita gente faz. E eles entraram em rota de colisão e vários relatórios gerenciais vêm apresentando aí essa questão de queda nos razões PMT, no razão saldo devedor, ok? Eventos subsequentes, até o dia 11 de novembro, o fundo realizou investimentos no total de 39 milhões de reais, então 18 milhões em trânsitos adicionais de CRIs que já estavam no portfólio, em taxa de 12,29% mais IPCA, 21 milhões em um novo CRI de IPCA mais 10%, e também um outro pré-pagamento. Com isso, no dia 11 de novembro, o fundo já tinha 72,4% do seu PL alocado em CRIs, 4,8% do PL alocado em fundos imobiliários e 22,8% em caixa, cerca de 164 milhões de reais. E aí eles falam também do pipeline, né, que eles têm um pipeline em 13 operações novas de 378 milhões de reais, a uma taxa média de 10,45% mais inflação ou CDI. Então eles estão dizendo aqui que eles têm operações que eles vão entrar com mais recursos, mas esses recursos vão sendo liberados conforme a evolução das obras, a evolução das vendas. E aí a ideia deles, deste pipeline, temos 193 milhões de reais com liquidação prevista até fevereiro, 90 dias. Então a gente vê que a proposta realmente da gestora é conseguir fazer uma alocação bem rápida. Obviamente não vai ser aquela super alocação em 2 meses, mas é uma alocação máxima aí em 3, 4 meses, a expectativa do Habitat 11. Trazendo agora a mini DRE do fundo, e ela é bem detalhadinha, eles trazem a receita dos CRIs, dividido aí por juros e atualização. Inclusive eles trazem aqui a parte de atualização que não foi passível de distribuição porque não transitou pelo caixa. Trazem também as receitas de fundos imobiliários, seja valorização de cota ou distribuição de rendimento. E as despesas, né, taxa de administração, taxa de performance paga e a taxa de performance que já está sendo provisionada. A gente viu que agora em outubro o resultado foi de 1,92 por cota e chegou num valor de distribuição de 1,5. Por segmento a gente vê que o grosso é 55% em loteamento, 28% em multipropriedade. Interessante que esse fundo lá atrás já teve muito mais multipropriedade. Ele tem também em incorporação vertical 14%, condomínio 2%. E por securitizadora a gente vê que eles têm uma diversificação interessante também, 40% na Virgo, que é a antiga ISEC, 12% só na Fortsec, já foi muito mais que isso. Aí tem também a Planeta, Habitasec, RB Capital e outras. A gente vê que por indexadores a carteira está da seguinte maneira: em GPM, uma taxa média de 11,19%, representando 13,4% do PL, IPCA mais 10,69%, representando 66,44% do PL. Tem também operações em INPC, o que não é muito comum a gente ver em fundo imobiliário,
uma taxa média de 9,5% e o PL representado em 8,85%. Operação em INCC também, Índice Nacional da Construção Civil, 12,15%, representando 5,64%. E em CDI, apenas 1,2%. Inclusive, a gente viu que no relatório gerencial eles trouxeram a ideia de trazer mais operações exatamente em CDI. Eles trazem aqui no cantinho também quais operações têm variação negativa ou não do indexador. Sempre lembro para vocês que isso é bem discutível na justiça, ok? Olhando agora para a carteira, a estratégia Core, que é voltada para CRI pulverizado, são aí mais de 40 operações, trouxe aqui um recorte para a gente. Então a gente percebe, primeira coisa aqui, que tem taxas variadas, né, mas todas acima de 9%, né, 9,3%, 10%, 13%. É raro a gente ver operação abaixo disso, então para CRI pulverizado faz sentido, né? São operações com risco maior. Outro dado que eu sempre gosto de olhar é o percentual do patrimônio líquido em cada operação. A gente vê que apenas 4 delas representam mais de 5%, uma delas aqui um pouquinho maior, 8,4% no CRI Pôr do Sol Urbanizações. Então se você for investir no Habitat 11, é interessante olhar um pouquinho mais com carinho essa operação, como é que ela foi formada. Obviamente, agora com a nova emissão e os novos recursos, haverá diluição desse percentual, que é sempre bem-vindo. A duration da carteira eu quis marcar para vocês, porque aqui a gente tem uma característica bem forte de fundos de papel high yield. Ela é sempre bem curta, né? Em torno de 3, no máximo 4 anos. LTV também sempre bem baixos, né? A gente percebe aqui operações bem tranquilas, 47%, 39%. Algumas delas só passando de 60%. E também a questão da razão garantia PMT, o fluxo que entra mensalmente na operação, sempre bastante confortável, né? 143%, 139%, só uma aqui um pouquinho mais baixo, 128%, é o CRI Cidade Jardim. E por fim, gosto sempre de olhar esse dado aqui, infelizmente nem todos os fundos trazem, que é a evolução de obras e evolução de vendas. Eu marquei duas operações aqui para a gente ter uma referência muito legal. A primeira delas, que tem aqui 61% de obras, 88% de vendas, que é o CRI Edifício Sky. Esse aqui é um movimento mais interessante para um loteamento, para uma incorporação. Por quê? Conforme as obras vão evoluindo, a venda vai subindo, ele chega bem perto aqui de finalizar essas vendas e aí ele consegue também trazer mais preço. Isso é interessante, conversando nos bastidores com alguns gestores, eles mostram que esse tipo de operação representa muito bem, né, uma operação bem feita, uma operação bem estruturada. Ah, mas essa operação aqui que tem 15% de obras, 100% de vendas não é mais interessante? Não, a gente pode ter um primeiro pensamento de que esse é o cenário ideal, mas pelo contrário, isso aqui muitas vezes representa má precificação das operações, ou seja, se tudo foi vendido muito cedo, certamente houve algum erro de precificação lá atrás, de repente a incorporação, o loteamento saiu muito barato, ok? Olhando agora para a carteira tática, os fundos imobiliários nessa porção são RB, RY11, VIGIP 11, HREC 11, representa aí 5% do PL. E na carteira de liquidez, outros fundos imobiliários que realmente tem muito número de cotista, que é tranquilo para você girar essa carteira, MXRF, Canip, RBRR, e outros. Resumindo, então, o Habitat 11 é um fundo com DNA high yield, foco em crédito pulverizado, como a gente viu, especialmente loteamento e multipropriedade. A gestão é bem transparente, deixa bem claro o racional do fundo, está previsto isso em regulamento. O relatório gerencial também reforça isso e nas lives a gestora sempre comenta também qual é realmente a essência do Habitat 11. Houve demora na alocação da última oferta e eles sofreram também com pré-pagamentos recentes e com isso teve mais dificuldade de manter o caixa em níveis mais baixos. E aí eu trouxe aqui a questão de rota de colisão com a Fortsec, então a gente espera aí, né, que a parcela de multipropriedade possa diminuir cada vez mais no portfólio. O grosso hoje já é loteamento. Isso porque a Fortsec é a maior securitizadora voltada para multipropriedade, então faz sentido a gente esperar que esse segmento diminua um pouquinho em termos de exposição no PL do Habitat 11. Reforço para vocês que eu acho o relatório gerencial do Habitat 11 muito completo e muito transparente. Eles anunciaram, por exemplo, a identificação de uma operação em que houve fraude por parte do cedente. Ele estava fazendo venda ali daqueles ativos fora da carteira, então não estava entrando aquele fluxo na operação. Ponto positivo aí para eles que fizeram um monitoramento e realmente mostrou que isso funciona e eles são muito transparentes em divulgar isso. Inclusive no relatório gerencial agora de outubro também falaram de dados mais sensíveis como atraso em obras, então ponto positivo também de acompanhamento. E esses dados mostram a questão de risco-retorno, ou seja, esse tipo de problema acontece exatamente
em fundo high yield, em fundo que tem crédito pulverizado. Se fosse um crédito corporativo, era binário, então era muito mais tranquilo, por isso que sempre a gente fala, você tem que avaliar risco-retorno, fundo mais arriscado tem que trazer um retorno maior. É um fundo grande, com mais de 40 operações e ainda tem caixa para alocar em mais CRIs, vai crescer ainda mais, vai pulverizar ainda mais. A taxa de performance é pesada, 20% do QCD, 100% do CDI, e eu sempre falo para vocês que eu acho que performance tem que estar atrelada a giro de carteira, não é o caso do Habitat 11. Como todo fundo de papel, a gente tem que esperar também que os pagamentos vão flutuar, assim como a carteira também flutua. É um fundo que historicamente negocia com ágio, como eu já falei para vocês, inclusive está com um PVP elevado, o que deve ser levado em consideração para eventual entrada. Então esse é um ponto importante, especialmente em fundo de papel, para não pagar caro demais. Tem um caixa grande para alocar e a expectativa é que isso seja rápido e não aloque demais em fundos imobiliários. Hoje eles têm aí 6% da carteira voltados para FIIs. Além disso, vai ser importante para conseguir elevação das taxas frente à curva de juros que está estressada aí nos títulos públicos, que vem subindo muito, por isso que eles mesmos falaram no relatório gerencial que eles precisam de operações com um spread maior. E por fim, eu trouxe para vocês aqui o pipeline indicativo deles para novembro, 40,7 milhões de reais, o grosso deve estar em incorporação residencial, depois dezembro mais 70,5 milhões de reais, mais operações voltadas para loteamento, e aí janeiro e fevereiro 39,8 milhões, 42,1 milhões de reais, e a gente vê que multipropriedade vai ficando com uma parcelinha cada vez menor. Pessoal, o que eu tinha para falar de Habitat 11 era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece de deixar o like e deixar o comentário.